Bom dia, amados. A graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 17 de fevereiro e agora são quase 7h10 da manhã, né? Hoje eu gostaria de falar na nossa live sobre o olhar de Deus, né? Como assim, né? Como que é esse olhar, né? Bom, é isso que a gente vai refletir sobre o olhar de Deus, né? Como que funciona essa questão do olhar de Deus para com nossa vida, nosso caminhar, né? E assim eu espero que a gente consiga refletir, né? E que sirva também, né, para o nosso dia a dia, com mais essa reflexão do dia, amém, amados? Então vamos nos colocar em oração para iniciar com o pedido de abertura. Senhor nosso Pai, querido Deus, nós entramos nessa oração pedindo ao Senhor, Pai, que faça a introdução dessa live, nos traga a inspiração, o discernimento, para que a gente possa adentrar nas suas palavras, Pai, nas suas escrituras. Entramos também, Senhor, nesse pedido, desde já, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossos atos cometidos, aquilo que não estava em concordância com o Senhor. Pedimos perdão, Pai, pelo nosso caminhar, quando fazemos coisas da nossa vontade e não da sua vontade, Pai. Traga-nos, Pai, discernimento, inspiração, que nesse momento a gente tenha intimidade, Pai. Pedimos perdão, Pai, porque a gente muitas vezes faz as coisas até querendo fazer de bom agrado, mas somos imperfeitos e acabamos pecando, errando ou até mesmo agindo contra a sua vontade, Pai. Cobra-nos, Pai, com o sangue do Cordeiro verdadeiro, sangue de Jesus, para que a gente possa mais e mais chegar a Ti, ter a intimidade, sabendo como conduzir, como caminhar, como fazer, Senhor. Muitas vezes a gente nem lembra o que a gente fez de errado, mas reconhecemos que somos imperfeitos, Pai. Mas na Tua graça, na Tua misericórdia, cresçamos a cada dia, que venha essa inspiração mais e mais, Pai, que a gente cresça, aprofunde na palavra e que a gente possa fazer a semeadura em outras vidas, caminhar com outras pessoas também. Sejamos instrumento em Tuas mãos, Pai, que a gente venha fazer conforme a Tua vontade e a Tua bondade, Pai. É assim que nós colocamos esse nosso dia, iniciando com essa consagração, Pai. Colocamos diante de Ti, Pai, o pedido da nossa vida, nossa família, para todas que precisam de uma revelação, que o Senhor venha trazer essas palavras, para todos que precisam raciocinar também, o Senhor traga essa inspiração, Pai. É assim que eu coloco, iniciando o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nesse momento da live, né, enquanto eu orava, eu vi muita concordância com a relação da temática da visão de Deus, né? Porque enquanto nós orávamos, o entendimento foi de que o nosso Pai, né, o Papai, né, essa é a intimidade, né? O nosso Pai, a gente pode chamá-lo de Papai, né? Abba, Pai, né? Querido Papai, né? E quando a gente ora, é como se a gente estivesse realmente dialogando com Ele, interagindo, né? E Ele vai falando com a gente, né? Então, como que o nosso Pai, né? Como é que o Papai está olhando as questões do que acontece no dia a dia, né? Então vamos lá. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amados, assim, o próprio autor do livro, o inspirador, né? Autor, eu não estou falando o escritor, eu estou falando o autor, o dono da informação, é Deus, né? E ele, além de inspirar o escritor, para colocar em palavras que viessem a ser tanto transcritas, traduzidas, quanto também, agora nesse momento nós estamos lendo, o próprio Pai que inspirou quem escrevesse, que virasse uma edição impressa, que fosse traduzida e tudo mais. Esse mesmo inspirador e quem trouxe essa revelação, trouxe essa palavra, quem disse, né, essa palavra, é o mesmo autor, né, o mesmo dono, né, o dono da informação, né. E aqui, né, estamos nós lendo, meditando, ele está vendo, né, ele está presente. Nesse momento eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, bem aqui. Eu estou agora nesse momento no quarto, meditando, orando, e nesse espaço que eu estou, eu sinto a presença de Deus.
eu sinto como se ele estivesse lendo aqui junto com a gente, né? Não só o Espírito de Deus, né, estando presente, mas é a presença de Deus que a gente sente, sabe? E eu estava orando mais cedo com relação, né, à vontade de Deus, né? Eu estava preparando a temática de hoje, que eu ia falar sobre andar pela fé, né? E o que aconteceu é que eu tinha reservado já alguns versículos para ler, né? Eu falo para vocês que já é comum isso, né, acontecer. Eu tinha separado aqui o caminhar pela fé, a oração, né? Eu sabia como que eu ia trazer, né? Mas na hora que eu comecei a tocar louvor para orar, para pedir a Deus a vontade dele, ele falou assim: Lucas, fala sobre o olhar de Deus. O Espírito Santo falou assim: como que é meu olhar? Eu falei: nossa, eu não sei, né? Eu preciso aqui pesquisar um pouco, consultar um pouco, né? E nisso, né, lendo, pegando aqui, coletando alguns versículos, eu falei: nossa, tá bom, eu vou ler esse versículo então. Então, essa, eu acho que se torna até uma explicação de como que é a vida com um Deus verdadeiro, né? Com um Deus que, com ele tudo pode, né? Não que nós podemos, mas ele pode tudo, né? Ele vem e muda. Agora, antes de vir aqui pra live, eu fui lá pra sacada, né? Eu estava olhando a paisagem, né? Isso, conversando com o pai, agradecendo, né, por tudo que ele faz, né? Amados, olha que coisa, né? É emocionante, né? Você, assim, ter como contemplar as coisas, né? E ver, não é só ver no mundo natural, no mundo espiritual, né? Porque a paisagem aqui de casa a gente vê todos os dias, né? A gente mora aqui num ponto alto, né, do prédio, 22º andar, né? E dá pra ver praticamente todo o bairro, né? A gente consegue enxergar até a parte, assim, aqui é Barueri, a gente consegue enxergar até a parte de Santana de Parnaíba, né? Não é longe, mas dá pra ver também a torre do Pico do Jaraguá, né? Dá pra ver, assim, as torres, né? Oi, bom dia, tudo bem? A paz de Cristo Jesus. Então, assim, a gente vê a distância, né? A gente vê a distância, assim, tanto a parte de São Paulo, né? Pega um pouco a região da Zona Norte, dá pra ver um pouquinho o trecho da Zona Norte. Aí dá pra ver essa questão eu tava confirmando, se é Pico do Jaraguá mesmo, é Pico do Jaraguá. Aí dá pra ver assim bem, né, o entorno, né, as partes mais altas, né. Nós antes morávamos próximo da Serra da Cantareira, lá na Zona Norte de São Paulo. E lá também é uma região bem alta, né. Eu gosto de regiões, assim, serranas, né. E, assim, é um testemunho aqui que eu vou passar, né. Eu lembro que quando eu morava em São José dos Campos, eu morava numa parte que ela era o início do centro. Se comparado ao centro da cidade, lá em São José dos Campos, o ponto que a gente morava, ela não era um ponto elevado, né? Mas a vista que dava ficava em frente ao Vale do Paraíba, né? Em frente ao Vale, o Banhado, aliás. O Vale do Banhado, ele é conhecido porque você olha, assim, é um vale, né, do Rio Paraíba. Então, e o Banhado é uma região que você olha assim, é um platô, né? É como a parte de cima que a gente mora, fica em cima do platô. Tem a parte de baixo, que é uma rebaixada assim, é plana, né? Tem várias plantações. Antigamente, eu não sei se ainda está ativado, mas antigamente passava até trem, linha do trem. E o que acontece com essa parte? De manhã, quando cai, né, a temperatura, acumula aquela neblina, né, aquela cerração, aquilo tudo forra essa parte. E o Banhado, ele fica parecendo o mar, sabe? Você olha assim, eu lembro que eu acordava, eu ia lá pra frente do prédio olhar assim, ficava aquele negócio lindo assim, né? Parecendo o mar, né? Óbvio que quando vai surgindo o sol, né, e vai esquentando, vai evaporando, dissipa aquela formação, né, de gotículas e aí você consegue enxergar a plantação. E quando eu lembro que isso tudo me alegrava muito, né? Porque eu ia pro trabalho, então eu ia beirando, né, essa parte assim do Banhado, muito lindo, né? E eu lembro que quando eu ia para o trabalho, eu ficava
muito feliz, né, de ver aquela natureza, né, o verde e tal. E quando as demandas começaram a intensificar em São Paulo, porque eu trabalhava em São Paulo, mas eu vinha de carro todos os dias, eu vinha para São Paulo. 1 hora e meia mais ou menos que eu levava. Eu vinha até São Paulo, trabalhava e à noite eu voltava. Para muitos era loucura, né, mas para mim, já estava acostumado, né, assim, ficar 1 hora na estrada, para mim não era nada demais. E eu, assim, no começo do trabalho eu ia para a região de Pinheiros, né. E o que acontece é que, acho que com o movimento, né, de aumento de carros aí, eu lembro que a estrada ela começou a ficar congestionada, né, e aí de 1 hora foi pulando para 1 hora e meia, 2 horas, né, até que chegou um ponto que eu lembro que eu quase sofri um acidente muito grave. Saiu até no noticiário, vários carros sofreram, é, ficaram sanfonados, né, sofreram esse acidente, e já estava no meu coração de vir para São Paulo, mas eu ainda, assim, não era muito a minha vontade, né, era contra a vontade de vir para São Paulo. E eis que um sinal acontece, porque eu lembro que o meu carro ele foi o penúltimo carro a não sofrer colisão. Então, teve o carro da minha frente, ele não encostou, né, no carro que estava à frente dele, eu não encostei, o de trás também não encostou, e todos eram freando. Mas os que estavam na frente na frente desse carro que ficou na minha frente, todos os carros estavam sanfonados, presos mesmo na ferragem. Né? Porque, eu vou explicar o que aconteceu. Teve um incidente, eu acho que era uma blitz, estava fazendo uma perseguição, só que aconteceu do outro lado da estrada, né? E parecia uma cena de filme. Aquilo me chamou a atenção, porque a viatura estava andando na contramão na rodovia, né? Perseguindo um carro, que esse carro também estava na contramão. E o que acontece é que aquilo me chamou a atenção, mas não pelo evento, porque eu acabei entendendo assim, essa distração vai causar um acidente. Então o que eu fiz? Eu fiquei com a metade do carro no acostamento, já sabendo que a frenagem dos carros poderiam ver pessoas distraídas, né? Isso foi um rápido discernimento assim que Deus deu. Eu encostei o carro para a lateral. No caso do acostamento, na parte da esquerda mesmo, né? Tem 2 acostamentos, direita e esquerda, e eu estava na pista da esquerda, então eu joguei mais para o acostamento. E disso o que acontece? Um caminhão que estava, acho que distraído, de peso porte grande, né? Ele passou na lateral do meu carro, assim, numa velocidade, porque ele não teve tempo suficiente para frear, e nisso ele foi assim, comendo todos os carros, né? Aquilo foi, assim, estrondoso, né? Barulho, ferragens, né? A pessoa que estava na minha frente, ela acabou descendo para ir ajudar, né? Eu também desci, né, para tentar ir lá. E o cara que estava atrás de mim, ele falou assim, olha, a gente vai precisar liberar espaço de qualquer forma, né? Lucas, né, tenho um pouco de dificuldade de ver sangue, assim, eu não tenho muita... é uma coisa que eu não gosto muito, né? Passo mal. O cara que estava no carro de trás, ele falou assim, olha, meu amigo, eu acho que a gente deveria dar caminho para as pessoas que sabem socorrer, né? No meu caso, eu não sei. Eu falei, olha, eu também não sei, eu passo mal, né? Ele falou assim, a gente ficar aqui, além de atrapalhar a ambulância que vai precisar de espaço e tudo mais, que a maioria das pessoas desceram para ir ver, né? Eu falei, eu não sou um socorrista. Então ele falou assim, é melhor sair daqui, eu vou conversar com os outros também, condutores, pra gente liberar, porque aqui onde a gente tá, é onde a viatura vai precisar parar para socorrer, porque tiveram muitos carros. Disso tudo, virou noticiário, né? E eu lembro que eu liguei para André, eu falei assim, olha, não me importa o que a gente vai fazer, mas eu não quero mais correr esse risco de ficar na estrada. Eu tô entendendo que já chegou o tempo para morar em São Paulo, né? Tem que ficar para cá e tal. Esse foi o sinal de Deus, né? E conforme a palavra-chave de hoje, que é o olhar de Deus, né? Deus estava me olhando, Ele estava me cuidando, Ele me blindou. Eu não sei como que ficou a situação, mas eu sei que o acidente foi bem grave, né? Mas disso tudo, uma outra revelação que eu estou lembrando é que quando eu estava procurando uma residência, eu estava procurando um ponto próximo do trabalho. Questão de comodidade, né? Mas dentro de mim não estava bem, porque ia ser contra a vontade, assim, de ficar morando no meio de tantos prédios, barulho, avião, né? E disso, eu lembro um dia que terminamos tarde o trabalho, tinha uma pessoa que acho que ia pegar ônibus ainda. Eu sei que não tinha carro, essa pessoa não ia ter ônibus tão cedo, né? A gente tinha terminado o trabalho bem tarde, coisa de mais de 11 horas da noite. Aí eu falei pra ele assim, você quer carona? Aí ele falou assim pra mim, olha, Lucas, onde eu moro é longe, hein? Eu falei, não tem problema, esse horário eu nem sei também o que tem aberto aí pra comer, eu entendo que é perigoso você ficar, né? Daí ele falou, um pouco, né? Então tá bom, vou te levar. E nisso eu fui levar ele, né, essa pessoa pra casa dele, e eis que eu entro, assim, no meio da serra, né? A Serra da Cantareira, né? Passei pelo Horto Florestal, e aí eu deixei a pessoa lá, né? Tá vendo, Lucas? Falei que era longe. Eu falei, você realmente falou que era longe. É longe mesmo. Mas eu tinha entendido naquele dia
que Deus estava me mostrando o lugar que eu iria morar. Ele colocou no meu coração: ó, Lucas, você nem sabia, mas você sempre gostou de área verde? Tá aqui, ó. Esse é o sinal de que você vai viver bem aqui. Eu falei: nossa. Comecei a procurar, até que a gente encontrou um lugar. Tinha uma vista linda também, né? Dava para ver a Serra da Cantareira, o amanhecer do sol, né? Eu gosto de contemplar essa visão, né? E quando nós viemos para Barueri, aconteceu a mesma coisa. Eu estava vindo a trabalho, a minha empresa já estava operando aqui em Barueri, nós estávamos com a primeira unidade, né? E aí, por incentivo dos sócios, né? Ah, Lucas, muda para cá, é mais fácil você ficar pegando estrada, né? E eu lembro que também o trânsito estava aumentando, né? Cada vez mais o tempo, o trajeto ia esticando, né? E já por questão da experiência, saber de possíveis acidentes, eu falei: tá bom, começar a procurar, né? Mas eu falava, né? Olha, a região aqui de Barueri enche os olhos, né? Tudo bonito, tal, caro também. E aí eu falava assim: olha, talvez não seja um lugar que esteja condizente com a minha realidade, né? E aí meus sócios falaram: não, mas logo você vai encontrar. Eu vou dizer assim, eu não estou dizendo aqui que é uma questão de humildade, sabe? Ah, não, o Lucas tentando ser humilde, falar dessa forma. Não, não é isso. É que quando nós estávamos vendo as coisas, para nós, a visão de tudo que a gente estava vendo, parecia que não era encaixável com a nossa realidade. Tinham locais que eram, os prédios em torno aqui do bairro que eram mais assim, acessíveis, mas o que não nos agradava era essa questão de abrir a janela, não ter privacidade e já ter, né, é quase que o vizinho te passando a xícara de café da janela dele, né? Eu não gosto assim de ficar tudo muito grudado, né? Tem gente que não se incomoda, eu me incomodo. Até porque eu gosto de ter uma visão aberta, né? Eu gosto de enxergar as coisas. E ficar com a janela do vizinho, eu não quero ficar tendo a visão da casa do vizinho, eu quero ter a visão da natureza, né? E eis que a gente estava andando com a corretora, uma amiga da família, né? E a corretora apontou aqui para o prédio que a gente mora, né? Ela falou assim: por que você não vê aqui, Lucas? É exatamente como vocês gostam, né? Não tem sacada de frente com outra torre, né? Com o vizinho. O apartamento tá numa boa metragem e tal. Eu falei: não, isso aqui não tá pro meu bico, né? Falei assim. Aí ela falou: eu vou agendar sem compromisso nenhum a casa de uma amiga, vocês dão uma olhada, devem ter outros apartamentos, vocês podem ir vendo, né? E eu: tá bom. Então a gente entrou em oração, né? Vimos alguns apartamentos, mas na hora de concretizar, a gente falou que não seja dos nossos olhos, que seja do seu olho, pai, que seja da sua vontade, papai. E aí, né, o que tem tudo a ver isso que eu falei, quando morava em São José, em São Paulo e aqui em Barueri, né? Que a gente olha e a gente não enxerga. É duro reconhecer isso, né? Mas a gente vê as coisas, a gente não entende e Deus sinaliza, né? Então, como é que funciona essa questão do olhar de Deus? Deus, ele traz para nós: bom dia, irmão Souza, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Deus olha para nós, ele entende o que estamos passando, ele entende o que estamos conversando, pedindo para ele, e ele nos ouve, né? E o olhar de Deus, ele enxerga muito mais adiante. Então, se assemelha a essa situação da sacada, né? Quando eu abro a sacada aqui de casa, eu consigo enxergar fronteira com outra cidade, com outras regiões, outros bairros, a quilômetros de distância, porque a gente está num eixo alto, né? Eu fiquei, toda vez eu olho assim para a natureza, olho para longe, eu fico pensando: se eu enxergo isso aqui, imagina Deus, como que ele enxerga, né? O olhar de Deus, como que ele é, né? E mesmo ele olhando para pontos mais distantes, aquilo alcança, né? A visão dele alcança. E aqui vem uma reflexão de como que eu imagino que Deus nos enxerga. Quando a gente está orando, a gente está debaixo das asas do Pai. A gente está embaixo de uma iluminação espiritual. A gente está junto do Espírito Santo e aquilo começa a iluminar. Então eu vejo que quando a gente está clamando, orando para Deus, a nossa oração, ela intensifica que nem um ponto, um fecho de luz que acontece em torres de comunicação, né, que tem pela cidade, e fica aquela luz lá, piscando para avisar a aeronave para não passar e não colidir, né? Eu fico imaginando que quando a gente está orando, está intensificando com o Pai, o olhar dele, ele olha para quando aquela oração ela está brilhando mais. Essa é a forma como eu imagino que seja, né? A reflexão minha aqui, quando eu estou orando com Deus, né? Porque resplandece em nós, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Quando fala assim, você vai resplandecer a luz, a face de Deus, né? A presença de Jesus. O que acontece? A gente se sente iluminado. Isso para mim não é só um contexto do mundo espiritual, mas eu acho que isso acontece, assim, no mundo espiritual, mas o que eu estou dizendo é figurativo, né? Não só espiritualmente, né? Algo que a gente não vê. Para Deus, como ele é espiritual, ele vê a nossa luz, né? O fecho de luz. E a gente, quando clama, quando ora, né, pede a atenção dele, ele olha. Por isso que tem a ver, para mim, isso tem a ver com relação à oração com fé. Que a oração com fé, ela acende, né? Tudo que a gente vê na Bíblia que fala sobre conversar com o Pai, ela tem uma luz, a luz espiritual, ela tem iluminação divina, né? Que vem o entendimento. A luz é
reflete, tira qualquer coisa que seja escura, obscura, né? Tem essa questão também. A nossa fé, ela, quando aquece, ela aumenta uma chama, né? Fogo de Deus, né, que a gente fala. Então, para mim, isso também é uma forma de luz, né? Então, isso significa, para mim, tem um significado muito profundo essa questão da oração de intensificar, né? E voltando a essa questão do tema principal do olhar de Deus, olha que profundo, né? Provérbios 15:3 fala assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O olho de Deus, ele enxerga o que é ruim e ele enxerga quem é bom. Se ele sabe o que é ruim, ele vai nos afastar. Então, muitas vezes, aqui está a colocação, né? Eu estou sentindo essa revelação. Quando eu estava em São José dos Campos, para mim era cômodo morar lá, junto da família, dos amigos, né? Reencontrei muitas pessoas da minha infância e que disso encheu meu coração, né? Oi, tia Cleusa, bom dia, paz de Cristo Jesus. Tudo bem? O que acontecia é que encheu meu coração de estar junto da família, né? Interior de São Paulo, a vida é mais calma, né? Mais tranquila. E que disso tudo ia enchendo, assim, por um lado, mas por outro lado, eu queria seguir com a vontade do Pai, né? E para mim, não fazia muito sentido morar em São Paulo no começo, né? Agora, o que eu entendo, assim, que os olhos de Deus, ele está permanente, olhando atentamente os bons e os maus. O que acontece? Ele quis que a gente mudasse para São Paulo. Tem questão familiar, né? Da minha esposa, que é de São Paulo. Mas tinha uma outra coisa também. Deus estava preparando o nosso caminho, né? O caminho para que a gente viesse a caminhar mais firme com Ele, entender, aprender mais coisas, né? Deus, traga a tua mão em cima desse momento, dessa live, Pai. Sabemos que o mundo natural está tendo essa interferência, Pai. Sabemos que o inimigo está provocando aqui uma reação de interrupção, Pai. Eu peço a tua mão, Senhor, para que venha com teu poder, a tua ordem, teu decreto. No nome de Jesus, Senhor, quebre qualquer instabilidade nesse momento, Pai. Esse momento está consagrado a ti, Senhor. Nada será colocado contra a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amados, aqui, eu não sei o que está acontecendo. Deu uma interrupção aqui geral, justo quando eu estava falando do inimigo, né? E olha só como são as coisas, né? A gente acha que é loucura, né? Ah, nossa, o Lucas está querendo espiritualizar tudo, né? Não, amados, eu não espiritualizo por qualquer coisa, mas eu sinto. E assim, em casa a gente tem internet, mas eu uso precavidamente contingência de outra operadora, ou seja, tenho duas internets, né? Ambos em elevadíssima velocidade, porque eu trabalho com isso. Eu não posso ficar desconectado, né? E aqui está vindo... eu vi que houve realmente aí uma provocação de interrupção, mais originada pelo mundo espiritual, né? E por que dessa distinção? Não é uma coisa só técnica. Porque foi bem na hora que eu estava revelando quem é o inimigo, a identidade do inimigo. E foi aí que a coisa aconteceu. Então, para vocês verem, olha só, a gente está estudando sobre o olhar de Deus, revelações. Muita gente fala assim, mas não acontece comigo revelação. Quem está assistindo está tendo uma forma de ver. Eu não estou nem precisando externar em testemunho, verbalizar. Que vocês viram, a interrupção da internet mostra a verdade sobre o mundo espiritual. Como que acontecem as coisas? Quando você está entrando em entendimento, se aproximando de Deus, vem lá o inimigo e lança a provocação, né? Eu podia muito bem parar, interromper, mas eu já habilitei aqui de outro sinal. Não sei por que não entrou automaticamente, mas estava orando, né? Orando. Então, assim deve ser na nossa vida. Orar pelas coisas, ora pelo teu carro, equipamento, né? Pede livramento do mal. Por isso que na oração eu pedi para que pesasse a mão de Deus, né? Porque esse momento é dedicado a Ele. E não vai ter nenhuma força contrária à vontade de Deus que vai interferir aqui no nosso momento que a gente está consagrado para Deus. A nossa vida consagrada, doada para Deus. Nosso momento de entrega para Deus, né? Então, amados, o que acontece? Aqui seguindo em linha do que a gente está lendo do olhar de Deus, né? Deus, ele enxerga todas as coisas, o oculto. Ele nos livra, ele nos traz discernimento, ele nos revela. E esse 1/3 do batalhão de anjos que foi assim expulso lá dos céus, esses ex-anjos, eles são servos do inimigo, né? São servos daquele ex-anjo também que foi expulso do céu, né? Porque ele era um adorador de Deus, mas o que acontece é que o orgulho dele quis tomar a frente, quis assumir o lugar de Deus, e aí Deus fala assim: você está expulso aqui, né, da eternidade, você está expulso aqui dos céus, e você e a tua equipe aí, né, que são traidores, vai descer. E eles caíram aqui para a terra, né?
Então, a gente fala assim, mas a gente vive na Terra, as coisas que acontecem são daqui. Quem que você acha que influencia as pessoas que estão distraídas e não estão firmes com Deus? São esses exércitos, né? Então, aqui vem uma orientação espiritual para o discernimento, para a sua blindagem espiritual. Quando você está com Deus, quando você está com Ele, caminhando com Ele, tudo Ele vai te sinalizar, tudo Ele vai te trazer, e as coisas vão acontecendo e vai te revelando, né? Então, esse exemplo, quando eu senti que era para estar em São Paulo, eu tive que ver um acidente acontecer para eu entender que era para mudar para cá. Mas Deus estava sinalizando, ó, vai para São Paulo, vai para São Paulo. Só que eu ficava, eu não quero ir, porque eu não gosto de morar na selva de pedra. E aí aconteceu o acidente. Por que aconteceu o acidente? A partir do momento que aconteceu aquele acidente, me deixou mais sensível para as visões. E aí, na hora que eu fui dar carona para a pessoa, para um amigo lá do trabalho, Deus mostrou para mim. Aí, Lucas, você não estava pedindo para morar em São Paulo ou em algum lugar que tivesse verde? Você achava que em São Paulo não tinha área verde? Tá aí, ó. Me colocou para morar vizinho do Horto Florestal, né, no pé da Serra da Cantareira. E assim, eu só agradeci a Deus, porque um lugar né, assim, mais refugiado do barulho da cidade, mais calmo. Da mesma forma, quando a gente veio para Barueri, eu falava, mas as coisas para cá vão ser isso, vão ser aquilo. E Deus nos revelou, né? Tem até detalhes na hora da gente escolher a residência, a gente colocou na mão de Deus e pediu para que Ele nos sinalizasse. Foi esse o nosso pedido de oração. A gente tinha como pegar outros imóveis que a gente até tinha gostado, né? Mas a gente falou, não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Deus vai escolher pra gente. E Deus foi sinalizando cada detalhe, né? Quando a gente coloca na mão dele para ele nos ensinar, nos orientar, nos guiar, as coisas vão acontecendo de uma maneira sobrenatural. E você vai entender. Por isso que as coisas elas precisam ser espiritualizadas. Por isso que as coisas elas precisam estar entendidas no mundo espiritual, né? Então, aí para fechar essa questão do mundo espiritual, você tem uma alma que é junto de um espírito residido num corpo, né? O que está na caça pelo inimigo? A tua alma. Por que ele está na tua casa? Porque ele quer condenar a tua alma, né? Ele quer se alimentar do mal, né? Fazer de você um escravo. E se o nosso espírito ele está guiado por Deus, ou seja, dentro do espírito, ele está engatado, está junto do Espírito Santo, o que acontece é que esse espírito, ele não é mais do Lucas, e sim de Deus. O que acontece? O Espírito Santo que está comigo, ele está protegendo a minha alma, né? Ele está me guiando, ele está me transformando a cada dia para que eu venha me juntar com o Pai, né? E isso é a visão que Deus nos traz, porque Ele vê tudo. Aqui no versículo ele está dizendo, o autor, né? Deus, o autor da Bíblia, ele está falando, eu vejo o que é ruim e o que é bom, né? Só que eu vou estar adiante, né? Conversando com aqueles que estão com o coração inclinado para me ouvir, né? E se a gente dedica totalmente de coração a Deus, Deus coloca a gente no meio da guerra, porque a gente se torna da parte do exército dele. Então eu quero fazer parte. É tão claro isso, amados, essa questão entre Deus e o inimigo, né? O inimigo, ele já é assim, derrotado, né? Sempre derrotado, né? Derrotado nos céus por causa do orgulho. Cai na terra. Aí tá com 1/3, que é menos do que o exército de Deus. Aí esse 1/3 que está aqui com ele faz as coisas para te derrotar. Ou seja, vive derrotando, né? Vive aprisionando, ele vive no fracasso. Então, e assim, né? Deus, como é o criador de tudo, vitorioso, ele tá com 2/3 lá do exército. Eu não vou me juntar numa guerra espiritual com um batalhão que está perdendo. Vou juntar com o Pai, né? Que, além de fazer coisas boas, né? Ele está lá. Aí vem a questão do mundo natural. Mesmo diante de uma situação que você acha que você está desprovido, né? Junte-se a Deus, porque no mundo espiritual ele é maior, né? Os exércitos dele vêm para te proteger. 2/3 dos anjos que estão lá, servindo a Deus, estão lá junto, guerreando. Eles vão te cobrir, vão te atender, vão te ajudar, né? Deus vai mandar o exército de guerra dele. E quando o Pai desce com uma espada, amados, o peso disso é sempre algo transformador, né? A gente vê, né, quando as coisas que aconteceram, relatos da Bíblia, né, quantas vezes que Deus não interveio e fez uma mudança inimaginável pelo homem, né? E assim eu vejo que todos os dias, cada um tem uma guerra, né? Eu tenho uma missão, eu tenho uma guerra interna, minha esposa tem outra missão, ela tem outra guerra. Cada um tem a sua guerra, a sua batalha, né? Batalha porque fala assim que, faz, acaba e, né, dia seguinte não tem mais aquela luta, aquela batalha, né? Sinônimo de batalha é luta, né? Então, guerra não, você sabe que vai prolongar datas, né? Aquilo vai permanecer, né? Então, não perpetual, né? Mas vai ficar durante um tempo permanente, né? A gente sabe que estar na guerra espiritual é uma constância, mas estar junto com Deus é a vitória também constante, né? Essa é a lógica, né? Para mim, se falando de uma maneira mais simplificada. Para que eu vou me juntar com alguém que eu sei que já é derrotado
é contra o Pai Criador, contra a vontade, fez as coisas, caiu, né? Foi rejeitado. Para que eu vou me aliar a isso? Não, vou me aliar com o Pai que é Criador, o Pai que me adotou, o Pai que me acolheu, né? Esse é o Pai verdadeiro quem eu sirvo, né? É nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo. Ele estende o Espírito dele para conosco, né? Falando dessa visão de Deus, que ela tem o alcance, né? Eu vejo assim que quando o dia amanhece, amados, eu estou aqui há 3 dias olhando para a paisagem da frente, só vê aquele nevoeiro, né? Aquela neblina, aquela chuva, aquela cortina de água. É tedioso, né? Porque você fala assim, você não consegue ver o que está além, né? Agora, quando o caso de hoje, né? Veio com o sol, a luz bateu, dissipou aquela neblina, aquela cortina de água, você vê como é bela a paisagem, né? Você vê a quilômetros de distância, você vê a natureza, a paisagem, você vê aquele horizonte. É a coisa mais linda, né? E aí eu fico imaginando, né? Se é belo a gente ver a natureza dessa forma, para aquele horizonte infinito, né? Como que é a graça de Deus, né? Ela é muito mais ampla, né? Ela é muito mais abrangedora, muito mais envolvente, muito mais... ela vem num abraço muito mais estendido, né? E esse é o olhar de Deus, né? É interessante como as coisas acontecem na live, né? Pronto para entrar com uma palavra, ora, Deus revela, traz o versículo e ele fala sobre o olhar dele. Eu falo, mas como que eu vou contextualizar esse assunto? Eu nem estou inspirado, né? Aqui é uma prova, né? Como que as coisas acontecem, né? Então, amados, a gente deve acreditar muito no que Deus fez de inspiração na Bíblia. Inspirou os escritores, inspirou a tradução, inspirou até chegar a nós. A gente lê, não entende, porque a gente está lendo, mas não está olhando. A gente não está tendo o olhar espiritual. Quando a gente vai, isso é uma outra orientação espiritual, né? Toda vez que você vai pegar na Bíblia, peça para o autor te revelar. Deus, me mostra a tua palavra. Me mostra qual é o versículo que reservou para mim. Me traga orientação espiritual. Me encha do teu espírito. Revele o que está na Escritura. Porque o Senhor é o autor. O Senhor é o inspirador disso. O Senhor é a origem da palavra. Eu quero ter contigo essa intimidade. Foi dessa forma que eu orei hoje de manhã. Eu falei, ó, eu não sei como que é o olhar teu, mas... Né, porque eu sou humano, eu não consigo ter essa visão que é do Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o mesmo, o dono da palavra que está aqui na Bíblia. Né? São tuas palavras. O Senhor inspirou outras pessoas para traduzir, produzir, imprimir, chegar até nas minhas mãos. Eu estou falando diretamente com o Pai, que é o dono da verdade, o dono dessas palavras. Então me traga inspiração, me traga revelação, para que eu possa passar por essa batalha de entregar a palavra. Né? Para mim foi um desafio, eu não sabia como é que eu ia entregar. E olha só, a internet caiu para mostrar a verdade do mundo espiritual, né? As coisas como acontecem, né? Mas eu vou colocar aqui a live, né, encerrar. Vou ter que, depois dessa transmissão, juntar com o vídeo anterior, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês essa oração, né? Colocando revelações, pedindo revelações para vocês, abençoando o seu dia, o seu momento, tendo essa intimidade com o Pai. Amém, amados? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esse momento que estamos aqui, consagrados e dedicados a Ti, Pai. Venha colocar em Tuas mãos, Senhor, o pedido de revelação, discernimento, inspiração, entendimento e, principalmente, Senhor, traga uma visão espiritual para nós, Senhor. Diante desses pedidos, Pai, eu coloco aqui em Tuas mãos o pedido de perdão pelos nossos pecados, pedido de perdão por tudo que aconteceu, aquilo que te incomodou, te desagradou, peço perdão, Pai. Nos traga a inspiração, Senhor. Traga-nos, ó Pai, o sangue de Jesus, cubra a nossa cabeça, até a sola dos nossos pés, Senhor, para que a gente venha estar limpo, purificado, podendo adentrar mais e mais na Tua presença, estando contigo aí na sala, na Tua sala, na sala de oração, Papai. Porque nós estamos aqui entregando os pedidos de orações, Senhor. Estamos aqui conversando contigo, Papai, entendendo que o Senhor está recebendo esses pedidos, Senhor. Por isso, ilumine nosso dia. Traga sobre nós, ó Pai, a Tua luz, resplandeça em nós a face de Jesus, Pai. O sangue do verdadeiro Cordeiro que nos lava, nos purifica e também nos traz a clareza nesse mundo obscuro, Pai. Nesse mundo tão tenebroso. Mas sabemos, Pai, que o Senhor está diante de nós, Pai. Está acima de nós. A Tua luz nos resplandece, a Tua luz nos acende a cada dia. A Tua luz nos enche também, Pai. Obrigado, Senhor, por esse acolhimento. Obrigado por essas bênçãos, o derramamento dessas bênçãos, Pai. Sabemos, Senhor, que aqui diante desta oração, com meus irmãos, minhas irmãs, estamos consagrando o tempo a Ti, para Te orar, Te adorar, ter intimidade, para colocarmos nossas aflições. Cada um tem a sua guerra, cada um tem o seu dia, mas que a batalha seja vencida em Teu nome, Pai, para Tua honra e Tua glória, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nesse momento da oração e consagração, colocando também, Senhor, o pedido de mais e mais revelações do que a gente vier a constar na Bíblia, Pai. Que as Suas instruções venham de uma maneira íntima, limpa para a coração de cada um. Que aquela revelação ela traga respostas, Pai, entendimento. E assim como o Senhor tem me mostrado ao longo da minha trajetória, sinais, o Senhor tem mostrado a Sua vontade, a Sua ordem, sinais para quando temos que mudar. O Senhor nos mostra, Pai, se é região nova, se é endereço novo, se é fase nova, o que for, Pai. Esses sinais que venham a chegar ao coração de cada um com entendimento puro que vem de Ti, Pai. Entendimento que não seja feito pelo homem, mas sim invocado no Teu nome, Pai. Para que tudo seja feito
por tua concordância, tua ordenança e tua vontade, Pai. Queremos colocar aqui esse momento de oração e consagração, agradecendo a Ti, Pai, porque nós estamos diante de um momento tão precioso em Tua presença, Pai. Queremos constantemente estar em Tua presença, mas nesse momento estamos aqui, dedicado ao nosso tempo, parando o que estamos fazendo para dedicar a oração a Ti. Colocamos sob gratidão, Pai. Queremos agradecer, Pai, pelo nome santo do Senhor, Pai. O Teu Santo Espírito que vem aqui, pelo nome de Jesus, que tudo vem a ser feito conforme a Sua orientação, Pai. Esteja conosco por mais esse dia. Obrigado pela fé que o Senhor deposita em nós, nos acrescentando mais um dia de vida, mais tempo para a gente poder estar corrigindo o nosso caminhar, para que a gente seja ouvido por Ti, Pai. Esteja conosco, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Enche o coração de cada um desses aqui, Pai. Esteja com cada um de nós, Pai. É assim que eu oro, selando essa oração, agradecendo por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Enquanto eu estava orando, né, vocês podem ver, eu não estou manuseando nada, né? A internet, ela voltou, né? E o que está tocando? A honra e a glória de Deus, né? A música, o fundo musical, né? Enquanto estava tocando, orando, e eu estava de olhos fechados, eu vi uma luz muito forte, né, chegando até o momento da oração, né? Principalmente quando eu falei que nós estamos aqui consagrando. A luz que vinha, ela era muito forte, era como você olhasse para o sol do meio-dia, né? Lembra que eu falei antes da interrupção da live, que quando a gente está orando, a gente é iluminado? É isso que eu estava vendo, né? Por isso que eu falo, as coisas não são da minha cabeça. Acontece porque eu vejo, o que eu estou fazendo é relatando para vocês, né? Quem crê, quem acredita, vai chegar uma hora que vai ver essa luz também, né? Essa luz apareceu para mim num dia que eu estava assim, eu acho que eu tinha ficado um dia e meio sem comer. Eu estava jejuando por uma causa, e na hora que eu estava orando, estava de olhos fechados orando, mas veio uma luz tão forte, que eu tive que abrir o olho, porque estava doendo aquela luz, né, de tão forte que ela estava. Parecia que eu estava olhando para um piso branco, assim, com o sol do meio-dia, não conseguia ficar. E aí eu tinha que, olha só, eu tinha que abrir o olho para diminuir a claridade, né? Aquela claridade, ela ficou tão forte. Bom dia, irmão Leandro, a paz de Cristo Jesus. A iluminação que vinha, assim, na oração, ela era tão forte, que eu precisei abrir o olho, porque estava doendo. E mesmo virando o rosto, assim, na oração, a luz, ela batia e voltava, ficava vindo no rosto, né? Então, o que eu falo, né, da oração, quando a gente está intercedendo, orando, bom dia, Enlai, a paz de Cristo Jesus, meu irmão. Aquela luz na oração, ela fica tão forte que é necessário você abrir o olho para aquela luz não ficar muito forte, né? E desde então, as orações que eu venho orando, intercedendo, né, colocando nas mãos de Deus, a intensidade da oração, ela me vem essa luz, né? E esse foi o que aconteceu aqui na live. A gente estava orando, a luz estava forte, né? Tanto assim, ele estava vindo de cima, quanto a lateral, né? Tudo estava. Amém, irmão Eli, amém. Mais um dia abençoado, mais um dia misericordioso do Pai, né? Que nos concede um dia de graça, né? E aí, uma outra coisa que eu senti, que eu deveria falar, né, da oração. Por que Deus, ele tem fé na gente, né? Mas não é o contrário, né? Já me perguntaram isso. Lucas, não é o contrário? É você que tem fé? Não, eu não sou nada. A fé que eu tenho, ela é alimentada pelo Espírito Santo. Não sou eu que origino a fé. Eu entro na fé, né? E quem aumenta essa fé é o Espírito Santo, porque é a inspiração de Deus. A fé, ele é um dom de Deus, ele não é o dom do Lucas, né? É um dom que Deus acende na gente, essa fé. E o que acontece da fé? Por que eu falo que Deus tem fé na gente? Porque Deus, ele faz assim, ó. Lucas, tá aqui, ó. Tem um ticket, um dia de vida. Ó, tô te entregando. Eu tô te entregando porque eu tenho fé que você vai melhorar. Deus, ele tem fé na gente. Ele tá me entregando, ele tá me concedendo um crédito de vida. O que é o crédito? Crédito é algo que você não tem e você está sendo concedido, né? Por quê? Esse crédito que está sendo cedido significa que quem está te concedendo acredita que você vai pagar. Ninguém vai pegar uma coisa que tem, vai entregar para o outro e falar assim, eu vou perder, mas tô te entregando. Não. E aí que está o segredo. Deus, ele tem fé na gente. Por que ele tem fé na gente? Porque ele está nos entregando um dia de vida. Isso eu chamo de misericórdia. Deus, ele é misericordioso. Ele tem a misericórdia, porque ele entrega. Ele fala assim, mais um dia para você ser inspirado comigo. Mais um dia para você ter a vivência comigo. Mais um dia para você usar a sua vida e testemunhar na vida das pessoas. Mais um dia para você ser minha ferramenta nas minhas mãos. Então, entendem por que eu falo que Deus, ele tem fé na gente? Porque se a gente é filho, ferramenta, instrumento e faz parte do exército dele, Deus, ele tem a misericórdia de nos conceder um dia de vida. Então, tá aqui, né? Então a gente tem que aproveitar a nossa vida da melhor forma. Como? Colocando diante de Deus, primeiro de tudo. E viver intensamente o seu dia como se fosse o último dia, né? Não que você tem que gastar, festejar, né, comer adoitado. Não é isso. Viver intensamente, que eu falo,
sobre a graça dele. Você aproveitar tudo que ele tem, tudo que ele te traz, para você ver que aquilo é uma graça dele. Você vê que aquilo é uma bênção que chega em você, né? E a gente vê que Deus, ele se alegra muito quando a gente reconhece essa autoridade, né, diante da nossa vida. Deus, ele fica feliz. Eu vejo que o Pai, ele faz assim, ó, céu, parabéns, mais um dia que você aprendeu. Eu vejo que Deus, ele é tão tremendo, a intimidade dele enche tanto o meu coração. Eu posso ficar falando o dia inteiro do amor dele para vocês, assim, porque é um assunto que eu amo fazer, né? Eu amo falar do amor do meu Pai. Eu amo Deus do fundo do meu coração. Eu queria que todos pudessem entender essa verdade do amor dele, sabe? O amor que ele teve com a gente, mesmo antes da gente nascer. Ele trouxe o filho dele, sabe? Amados, é muito difícil. Assim, eu fico vendo pessoas que não conseguem reconhecer a existência de Deus, a verdade dele, sabe? Meu coração aqui não tá chorando por causa dessas pessoas, mas assim, como que você não reconhece um amor tão grande? O Pai que nos adota, ele nos trouxe o filho dele para ser o caminho da passagem para a gente estar junto dele, né? Olha só, Deus, ele sacrificou o filho dele em prol da nossa vida, falando assim, ó, Lucas, eu te amo tanto que eu tô doando meu filho no teu lugar para pagar suas dívidas, para você poder estar aqui comigo. É por isso que quando eu oro, eu vejo que eu não estou entregando a minha oração só para os anjos, mas eu me vejo na sala com ele. Na sala, ontem eu mostrei para André uma imagem como que é a sala de Deus. A sala que tem uma mesa branca de mármore, sabe? É maravilhoso, é muito bonito. Eu consegui mostrar para ela uma imagem que se assemelha a isso. Mas eu falei, André, a cadeira que ele senta é uma cadeira tão linda, tão... Isso aparece em constância para mim na visão quando eu tô orando. Eu vejo essa sala, sabe? É como se eu estivesse lá na sala dele. É como se eu estivesse lá conversando com ele, assim, ó, cara a cara. Eu falo para André, o dia que eu estiver sentado no banquete, eu tenho certeza que eu vou estar perto dele. Eu não vou estar lá longe, eu vou estar perto dele, assim, próximo dele, enxergando ele, sabe? Não estou dizendo aqui que eu vou estar do lado dele, né? Mas eu estou dizendo assim, muito próximo, a ponto de enxergar, assim, a metros de distância, sabe? E eu vejo que a sala que ele me recebe para conversar com ele não é uma sala qualquer, é uma sala de responsabilidade. O que é uma sala de responsabilidade? É porque ele para o que está fazendo. Ele fala assim, ó, senta aqui comigo, me fala, que tipo de oração que você está me trazendo? Por que você está trazendo isso? E quando eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou levando oração que não é nem minha, eu estou levando para ele. Ó, pedido disso, pedido daquilo, a vida das pessoas que eu nem conheço, eu estou trazendo aqui para ti, Pai. Porque eu sou só um instrumento na mão dele. Deus me usa, é como se eu fosse um carteiro, pega as orações, faz a intercessão, leva lá para ele. E por que eu vejo que ele me recebe numa sala séria, uma sala que tem uma mesa branca assim, mas eu vejo que é uma sala que ela é uma sala assim, um lugar sério, é como se fosse um escritório. E ele me vê lá, ele fala assim, senta aí, vamos conversar. Na hora que eu tô orando, eu tô vendo tudo isso, né? Não tenho por que estar mentindo aqui para vocês e falando só para encher vocês de alguma coisa que eu não vejo, né? Eu vejo tudo isso acontecendo na oração. É por isso que me comove muito o amor dele, porque Deus, ele para o que está fazendo para me escutar. Quem sou eu perto dele? Não sou nada, né? Eu sou, né, um grãozinho perto dele, mas ele para. Ele para o que está fazendo, me escuta. Ele entende o que eu estou falando, porque o Espírito dele está dentro de mim. Então tudo que eu estou falando, levando para ele, eu estou reafirmando aquilo que eu estou levando, genuinamente estou levando. Então assim, e por que eu sei que isso acontece? Porque eu não pertenço a mim, eu pertenço a Deus, eu sou dele, ele já comprou a minha vida. Eu só estou aqui de tempo, de passagem aqui na Terra, mas o lugar que eu vou estar é lá com ele, né? Amados, a gente orou, a gente teve queda da internet, a gente teve tanta coisa. E olha o tema principal, como que é o olhar de Deus. Eu não sabia como que ia ser essa live, não tinha a mínima noção. Mas o que eu pedi? Para que seja feita a tua vontade. Olha quanta coisa. Eu estou muito cheio do Espírito Santo aqui, sabe? Estou bem abastecido dele aqui, né? Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu pedido, qual é o seu momento, mas a única coisa que eu sei, eu posso afirmar para vocês. Eu sirvo a um Deus verdadeiro, um Pai verdadeiro, um Pai que me adotou de verdade, sabe? Amados, é tremendo viver sob a graça de Deus. A presença dele é uma coisa que é só quem vive para saber o que é esse acolhimento, né? A gente foi adotado. Amém, amados? Então, eu vou entregar aqui a live, né? Já encerrou, mas eu estava testemunhando para vocês as coisas. Eu vou juntar com o outro vídeo que foi cortado, né? Eu vou tentar baixar, grudar os dois vídeos para ficar uma coisa só. Fiquem com Deus. Um abençoado dia e para honra e glória do Senhor. Abençoado dia, amados.